A paz do Senhor! Vamos irradiar saúde de dentro para fora? Com mais uma mensagem vinda do coração de Deus, direto para os nossos corações. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial para mim, que é o meu marido, o Júlio Matos. Amém. E ele hoje vai compartilhar conosco aqui o testemunho dele, da conversão, de como de budista ele se tornou cristão evangélico. E é esse testemunho que nós vamos conhecer hoje. Um testemunho do poder de Deus sobre a face da terra. Amém. Logo Glória a depois da Deus. vinheta. A gente volta já já, me ajuda. Amém. Roda a vinheta. A paz do Senhor. Hoje nós temos o testemunho de um ex-budista que se converteu ao cristianismo. É o meu marido, Júlio Matos, e ele vai compartilhar conosco esse testemunho tremendo. E aí, Júlio, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no canal. Antes de dar início a essa conversa, eu queria primeiramente parabenizar, né, você pela iniciativa de estar trazendo a palavra nesse canal, que é a internet, né? Que Deus possa lhe abençoar, continue lhe abençoando e iluminando a sua vida. Amém? Amém. Amém. Gente, que essa palavra possa alcançar os corações. É uma mensagem do Senhor para os nossos corações, um testemunho tremendo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Quem já é inscrito, dá o like, compartilha. Essa mensagem vem para resgatar muitas almas, né? Fazer com que muitas almas se reconciliem e se rendam aos braços do Senhor. Amém? Então, eu conto com você para estar compartilhando, estar dando seu like e não esqueça de ativar o sino, porque toda semana eu estou postando vídeos aqui no canal. Amém? Então vamos lá, Júlio. Como é que se deu essa conversão? Como é que aconteceu? Então, primeiro a gente tem que voltar lá no início, quando eu tinha 14 anos de idade, porque desde muito cedo eu sempre tive uma curiosidade a respeito do que aconteceria conosco depois da morte. Então, com isso eu comecei a ler a Bíblia, né? Por que a Bíblia? Porque eu nasci num lar onde meu pai era cristão, ele era católico, né? E a minha mãe, ela era do candomblé. Mas a gente sempre seguiu a linha do catolicismo lá em casa. Então eu fui batizado, eu fiz a primeira comunhão, depois eu fiz crisma. Pacotinho completo. Exatamente. Então, naturalmente, eu fui ler na Bíblia para entender o que aconteceria após a morte. Só que a Bíblia diz que a letra, sem o espírito, ela mata, né? A letra mata e o espírito é que vivifica. Então, sem entendimento, né, sem a ministração do Espírito Santo, quando eu comecei a ler e estudar a Bíblia, muita coisa para mim não estava correta, né? Então, eu via Deus, né, como um Deus que não tinha misericórdia, porque mandava matar mulheres, crianças. E assim eu fui lendo a Bíblia sem entendimento, ela não me chamou muita atenção. E aí comecei a ler também sobre o Espiritismo, né? Li ali o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Li também um pouco sobre o budismo, enfim. De tudo isso aí que eu li, o que mais me despertou assim, a atenção foi o budismo, né? Então comecei a ler mais sobre o budismo e me aprofundar nessa doutrina. Lobsang Rampa também, você lia muito, né? Eu tô falando isso porque nós, assim, somos primos, né? É verdade. Eu sou apaixonadinha, assim, pelo Júlio desde criança, desde menina. E eu me lembro que quando eu ia lá na casa da minha tia, sem nenhum interesse, eu via muito esses livros lá. Você tinha uma coleção completa desses livros que trata de espiritismo, então você gostava realmente disso. Ele trata do budismo, né? Então, eu tinha muita curiosidade, porque eu via aqueles livros lá e falava, nossa, o Júlio gosta tanto desses livros, aqui uns livros estranhos, né? Exatamente. Então, o Lobsang Rampa foi um budista, né? No Tibete. E ali ele falava sobre reencarnação, sobre viagem astral, uma série de coisas pertinentes ao budismo. Então tinha uma coleção lá de uns 20 e poucos livros, realmente. Você lembrou bem, tinha muitos livros dele, né? Então isso influenciou bastante, essa leitura influenciou bastante. Exatamente. Só que aí, à medida que eu fui crescendo, né, entrei na faculdade com 18 anos e tudo, eu fui estudando mais, né, os assuntos da faculdade, fui me desinteressando dessas coisas espirituais. Então, após a faculdade, eu entrei numa empresa multinacional. Nós fomos transferidos, né, para São José dos Campos.
eu me casei muito nova. Aí nós nos casamos, né? Nesse meio tempo a gente... a namorar, na verdade nós estamos assim, há 30 anos juntos. 25 anos de casado e 25 não, 26 anos de casado. 26 anos. 5 de namoro, então mais uns 30, 31 anos juntos. Temos 2 filhos, né? Temos o André, que é o nosso primogênito, que está com 22 anos. Esse morenão que vocês vão ver aí na tela agora, essa coisa linda, maravilhosa. Eu já sei, a pergunta que não quer calar. Puxou o pai. Né? O contato, puxou o pai, é o pai todinho. Agora a pergunta que não quer calar, o contato do menino, né? Passa o zap dele. Não passa, esse aí já foi fisgado. Coisa linda assim, não fica muito tempo só, já foi fisgado. E nós temos também a raspinha do tacho, a Letícia, de 8 anos, que depois eu até vou gravar um testemunho a respeito da Letícia, tanto do nascimento dela, como aconteceu, e também de um milagre que nós vivenciamos com ela, na saúde dela. Depois eu vou gravar um testemunho dela, né, com ela aqui. É essa lindeza, essa coisa mais linda que tá aí, ó, nossa raspinha do tacho, Letícia, de 8 anos, nossa princesinha, amém? E nós estamos juntos, então, há 30 anos. E quando o Júlio falou que nós fomos, né, para São José dos Campos, eu tinha aí 18 para 19 anos, foi a idade com que eu me casei. E aí nós fomos para São José dos Campos, né? Também. Na verdade, esse testemunho ele vai ser um pouco uma mistura, né? Sim, um pouco do que eu vou falar e do que você também vai comentar. Mas nós estamos juntos, né, gente? Não tem como. A vida se mistura aqui, né? Praticamente. É verdade. Então, assim, eu ingressei na área comercial dessa multinacional. Nós fomos para São José dos Campos, depois retornamos para o Rio, fomos para Goiânia. E até que o momento que, em 2004, a empresa nos transferiu para Porto Alegre, e Porto Alegre é o maior reduto budista da América Latina. Ali no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Três Coroas, inclusive, você tem o maior templo budista da América Latina. Então, uma coisa que já tinha me chamado a atenção lá no passado, que era o budismo, né? Eu comecei a ter mais contato, porque como eu estava na área comercial, eu viajava bastante pelo interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. E comecei a ter contato com esse templo, com as pessoas, comecei a visitar. Então, aquela minha busca inicial, ela meio que renasceu, e ali eu tive contato com o budismo de forma bem intensa e acabei me convertendo ao budismo. O que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4? Que o Deus deste século, né, que isso é Satanás, Sim. ele cegou os entendimentos dos incrédulos, Sim. para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. E 2 Coríntios 11, 14, vai dizer que não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Então, o que acontece? Cego de entendimento, né? Eu vi no budismo a luz, o caminho. Então, ali eu realmente me encontrei, me firmei e comecei uma iniciação a uma deidade feminina, né? O interessante é que o budismo no Tibete, ele não é conhecido como budismo, né? Lá é dito como uma expressão, mais ou menos, Nampa Sanye Pecho, que significa o caminho, né? Ou realidade espiritual interior que conduz à iluminação. E aqui a gente pode abrir um parênteses, porque nenhuma doutrina que se volte para dentro do ser humano, ela pode libertar o homem e levar ele ao de encontro com Deus. Esse caminho está fora do homem, que é Jesus Cristo. Então, a doutrina budista, ela diz que nós estamos presos a um ciclo de reencarnações e que através da meditação nós vamos encontrar a iluminação e vamos atingir o estado de Buda, ou seja, um estado de Deus. E aí ela leva aquele engano. Porque para eles, no caso, para o budismo, Buda é um Deus. Buda é o estado divino, né? E é um estado que você atinge de Deus. E aí é aquele engano da serpente lá em Gênesis 3:4, que disse para Eva, né, que no dia em que os olhos dela fossem abertos, né, ela seria como Deus. Então nada mais é do que aquele engano que a gente vê lá em Gênesis 3:4. Então ali eu comecei essa iniciação a uma entidade chamada Tara Vermelha, que é o aspecto feminino do Buda, e cujas principais características é o quê? É você purificar o karma negativo,
O karma, para quem não conhece dentro da doutrina budista, é o quê? São as consequências das suas ações. Esse karma ele pode ser positivo, se você teve ações positivas. Geraram consequências positivas. Exatamente, ou negativo. Então, a característica dessa entidade seria purificar os karmas negativos, doenças, aflições demoníacas, remover os obstáculos, né? E para essa iniciação foram necessários 100 mil recitações de mantra. 100 mil recitações de mantra. E você fez as 100 mil? Fiz as 100 mil, completei essa primeira iniciação. E a gente quer fazer 6 horas de jejum e oração e o povo não quer, o povo acha muito. 100 mil recitações de mantra. Exatamente. E aí fui me aprofundando no budismo, fiz outras iniciações, até chegar numa iniciação que se chama Nondro, que é uma iniciação para que você possa começar a ter ensinamentos mais elevados dentro do budismo. E nessa época, nós estávamos sendo transferidos de volta para o Rio de Janeiro. Então peguei um final de semana, um sábado, eu me lembro bem, fui no templo budista para conversar com a minha líder espiritual, o Lama Sherpa. Dentro do budismo, os líderes espirituais se chamam Lama, né? Então fui conversar com a Lama Sherpa, porque eu estava voltando para o Rio e tudo, enfim. Aí ela me indicou um templo em Copacabana para que eu pudesse dar continuidade. E ali ela falou, olha, o Lama Jimmy, que é um lama que reside naquela época residia nos Estados Unidos e que era a pessoa apta a dar a iniciação de Nondro, ele está aqui esse final de semana, ele veio para um retiro aqui. Eu vou conversar com ele para que ele dê essa iniciação para você, para que você possa, quando for para o Rio, começar a ter ensinamentos mais elevados. Então ela conversou com ele concordou em fazer essa iniciação. Ela pediu para que eu fosse na loja do templo para comprar os materiais para que eu fizesse aquela iniciação, que era a sadhana, que é um livro de orações do budismo, uma imagem daquela deidade que eu estaria fazendo a iniciação, daquele Buda. E ali na loja, o curioso é que tinha um monte de pessoas, né, de budistas e tudo, e eles viram eu comprando aquele material e tudo, perguntaram por quê. Eu falei, não, que eu vou fazer a iniciação de Nondro. Eles ficaram tudo contentes porque eles queriam participar também e fazer essa iniciação. E aí essas pessoas foram conversar com a Lama Sherpa. Ela falou, não, essa iniciação vai ser só para ele, porque ele está indo para o Rio e tudo, e o Lama Jimmy vai abrir uma exceção e vai fazer essa iniciação só para ele. Você. Às vezes eu fico assim pensando, curioso, né? Porque logo depois que a gente foi para o Rio, não demorou muito tempo, você se converteu e um ano depois veio a minha conversão. Então, aí, bom, eu fiz a iniciação de Nondro e nós fomos efetivamente transferidos para o Rio. Né? Então, nesse momento aí parecia assim que Satanás, né, o inimigo, já prevendo, já queria te prender mais, né? Às vezes eu fico me perguntando se não... Uma coisa mais forte. Às vezes ele vê pela... Porque que acontece, gente? Quando eu me dediquei ao budismo, a Angélica, apesar de não ser cristã, ela sempre acreditou num único Deus, coisa diferente do budismo. No budismo são vários deuses, né? E isso, de certa forma, no mundo espiritual começou a criar uma divisão entre nós, entendeu? A gente se afastou um pouco um do outro, começou a gerar problema. É aquela questão do jugo desigual que as pessoas acham que não tem problema, né? As pessoas não entendem que quando cada um tem uma religião, o espiritual está dividido, né? Então, ele tem a religião dele, está olhando para o lado dele, tem os costumes, as tradições, e eu vou ter a minha. No caso ali, ninguém tinha religião. Antes dele se converter ao budismo, na verdade, estavam os dois perdidos, de mão dadas, né? Mas olhando na mesma direção. Porque se estão os dois perdidos de mãos dadas, estão os dois olhando para a mesma direção. Então estão seguindo. A perdição junto, mas estão seguindo. Quando um começa a olhar numa direção e o outro em outra direção, não tem jeito. É um jugo desigual. Vai haver problemas, vai haver situações em que um não vai concordar com o outro, os conflitos vão começar, principalmente quando você tem filhos. Quando você tem filhos, vai criar na religião de quem? Na religião do pai ou na religião da mãe? Não. Se o pai não se incomodar, cria na da mãe. Se a mãe não se incomodar, cria na do pai. Mas e se os dois se incomodarem? E aí, cria em que religião? Então entende como as coisas são bem delicadas, os conflitos começam.
E ali, uma coisa que eu costumo dizer que amar não é olhar um para o outro, mas na mesma direção. E naquele momento, né, o Júlio estava olhando numa direção espiritual e eu continuava na direção que eu estava, né? Ou seja, sem Então, direção. Sem direção. Então houve ali um distanciamento, né? E o inimigo entrou, muitos conflitos começaram e realmente quando ele foi transferido para o Rio, na verdade eu já estava assim, sabe, querendo até me separar. Eu não queria mais estar casada. Então quando nós voltamos para o Rio, nós voltamos com problemas, né, na nossa vida matrimonial, no nosso casamento. Então nós tínhamos problemas seríssimos. E aí retornamos para o Rio. E de certa forma você percebeu que era um problema espiritual, porque você, quando teve o contato com a irmã Cíntia, sim, né? Sim. Você... Cíntia, Dalva, amém, Deus abençoe. Que foi a família que nos evangelizou, que nos recebeu e que nos ganhou para Cristo. Amém, né? Glória a Deus. Ó, coraçãozinho para vocês. Então você, de certa forma, quando conheceu a Cíntia, né? Sim. E ela começou a pregar a palavra para você e tudo, você até quis ouvir a palavra justamente para poder pregar para mim, para que eu também saísse daquela visão do budismo e voltássemos a olhar para a mesma direção, né? A minha intenção em conhecer a Bíblia, quando eu conhecia a Cíntia e sabia que ela fazia reunião de orações, era justamente o quê? Ter um respaldo de alguma coisa que fosse bíblico, não importava se fosse bíblico de algum livro, eu queria um respaldo para dizer a ele que essa coisa de Buda era uma furada, que só existia um Deus, criador de todas as coisas. E aí eu acabei me convertendo, né? E o testemunho do meu convertimento está no canal, eu vou deixar aqui em cima no card, vou deixar no final do vídeo também, que lá tem o meu testemunho completo da minha conversão. Que é maravilhoso, por sinal. Tremendo também, poder de Deus purinho. E aí, querendo arrumar um respaldo para pregar, para mostrar para ele que Buda não era nada disso, eu acabei me convertendo. E aí comecei a proclamar a palavra para ele. E como é que foi esse processo de você ir recebendo a palavra através da minha vida? Exatamente. Então a Angélica ela se converteu ao cristianismo através daquela palavra da mulher samaritana. Sim. E o que eu comecei a perceber é um crescimento espiritual muito grande em pouco tempo. Meses, até algumas semanas. Deus, né? Algumas semanas e alguns meses eu já via uma diferença na Angélica que eu, em 22 anos de busca, vamos falar assim, desde os meus 14 anos que eu estava buscando, aí encontrei lá o budismo, tudo, eu não conseguia enxergar em mim mesmo, né? Mudanças que eu falo é mudança de personalidade, né? Temperamento, esse tipo de coisa, coisas fortes, né? Então eu começava a ver esse tipo de mudança na vida da Angélica e ficava observando. E aquilo realmente começou a me chamar a atenção. É como a palavra diz, né? Que o marido seja ganho pela mulher sem palavras. Sem palavras, né? lá em Pedro. Né? E isso começou... Primeira carta de Pedro. Isso começou a acontecer. Eu comecei a ficar assim, curioso em relação ao cristianismo por conta de, em tão pouco tempo, ver uma evolução tão grande na sua vida, né? Na vida da Angélica. E aí eu comecei a pregar, a ministrar a palavra para ele. Nessa ocasião, nós estávamos morando aqui em Maricá, mas o Júlio ficava no Rio, porque ele trabalhava em Campo Grande, numa multinacional no Rio, e nós tínhamos um apartamento lá no Rio. Então ele ficava no Rio durante a semana e no final de semana ele vinha para casa ou eu no final de semana ia para lá. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Ele trabalhava com o nosso, que passou a ser nosso pastor, mais para frente, pastor Naim Mussa. Forte abraço aí pro meu pastor. Coraçãozinho também. Deus abençoe, pastor Naim. Pastor Naim, toda a família. Amém. Né? Missionária Leia, Letícia, Naimzinho. Vocês moram Sophie. no nosso coração, vão sempre morar. Sophie, né, que tem o mesmo, é a raspinha do tacho também. Sophie também é a raspinha do tacho, junto com o Naimzinho. Tem a mesma idade da minha menina Letícia. E a mais velha, a Letícia dele, já é uma moça também, cresceu também com o André, os dois pequenos, né? Já são adultos. E enquanto eu pregava aqui, o pastor Naim pregava lá na empresa, porque eles trabalhavam juntos, né? Então, enquanto eu pregava aqui,
final de semana, durante a semana, o pastor Naim pregava. Porque nós voltávamos da fábrica, né? Sim. Nós vínhamos até de trem, eu saltava no Meia e ele saltava uma estação depois, que é um Engenho Novo, para ir para a igreja. Então, vamos lá para a igreja, comigo, eu sempre dando aquela desculpa, saindo de lado, não sei o quê. Mas ele vinha pregando para mim. Continuava pregando. Lá no Rio, ele pregando e você pregando aqui. Sim. Aqui teve uma vez, né? Foram 2 vezes que eu convidei ele para ir na casa da irmã Cíntia. Foi a equipe Semeando Vidas, que vinha de Teresópolis, uma equipe missionária. Um grande abraço a todos também, moram no nosso coração. Eles vieram uma vez na casa da Cíntia para uma reunião de oração e eu convidei o Júlio. O Júlio foi nessa reunião. E nessa primeira reunião... Então, essa primeira reunião foi muito tremenda, porque eu cheguei lá, eles estavam até louvando um pouquinho, mas ainda não tinha começado o culto. Aí eles deram início ao culto, com oração, depois louvores, tudo. E mais ou menos assim, terminando o culto, né? O profeta Eduardo na época, hoje o pastor Eduardo, forte abraço também para o pastor Eduardo, irmã Elaine. Deus abençoe vocês. Eu quero ver se eu consigo uma entrevista com o pastor também, com o pastor Eduardo. Muito forte. Ele tem um testemunho tremendo, muito forte, poderoso. Ele é ex-satanista. O negócio aqui é pesado, gente. É ex-budista, ex-satanista. Então eu vou ver com ele direitinho e tentar com ele uma entrevista para ele dar o testemunho dele também. E a Elaine, esposa dele, que era passista de escola de samba. O negócio aqui é pesado, gente. É tudo ex. Então aí o que acontece? Ele, mais ou menos no final do culto, ele levantou, começou a falar em línguas e tudo, sem entender nada daquilo que estava acontecendo. E disse que via um anjo, né, de luz, tirando, todo de branco, um varão de branco, tirando a medida das minhas vestes. Foi assim que ele falou. E aí terminou de profetizar, eu comecei a ver a Angélica, junto com a irmã Cíntia, pulando, comemorando, rindo, se abraçando, eu só quieto, olhando e pensando, realmente os crentes são malucos mesmo, né? Porque aí eu entendi que eles estavam comemorando achando que eu ia me converter, porque ele estava falando de que aquele varão de branco estava tirando umas novas vestes, então está mudando a vestimenta, as vestes espirituais. Mas eu achei aquilo assim, realmente eles são loucos, porque eu, de fato, eu estava firmado no budismo e estava convicto de que eu morreria budista. Então, nesse primeiro culto, aconteceu isso. E aí, um pouquinho mais... E a irmã Zeni também, então, um pouquinho depois eu já estava achando aquela coisa toda assim, esquisita, né? Engraçada até, mas fiquei na minha. Aí, depois de um tempo, ainda se levantou a irmã Zeni e disse que eu seria um ministro de música. Aí eu caí na gargalhada mesmo. Aí eu falei... Aí depois daquilo tudo, ainda dizer que eu ia ser ministro de louvor... Aí eu fiquei rindo, eu nem lembrava, né? Muito tempo depois ela falou, Júlio, você riu quando eu falei aquilo para você. Eu nem lembrava, mas eu devo ter rido mesmo, porque eu estava achando tudo aquilo muito divertido até. Divertido. E aí depois, enquanto isso, o tempo passou, e aí o pastor Naim também pregando para você. O pastor Naim vinha pregando, e uma coisa que me chama muita atenção, quando nós estávamos voltando da fábrica, até no trem, ele falou assim, olha, Júlio, mas você não acha, né, que Buda seria uma lâmpada de 60 watts e Jesus uma lâmpada de 100 watts, uma lâmpada maior? São luzes, mas Jesus é uma luz maior, acima de Buda, né, com todo cuidado, né, para pegar para mim. Aí eu até me lembro que eu falei para ele, olha, se Jesus aparecesse diante de mim aqui agora, eu ia me prostrar diante dos pés dele. Porque eu reconhecia Jesus como um grande mestre, né? Santo e tudo, e me prostrei. Foi essas palavras que eu falei para o pastor Naim. Então ele vinha pregando para mim a palavra, tudo, e sempre pedindo para que eu fosse na igreja, mas eu sempre... gente, se aparecer que eu me prostro. Engraçado que Buda não apareceu para ele, né? Mas ele se prostrou. Não, mas aparecia na forma de uma imagenzinha. Como é difícil a coisa, né? Buda não apareceu para ele, mas ele se prostrou. Jesus não, Jesus tinha que aparecer. É verdade. Né? Então, o que acontece? E aí, você foi pregando, continuou pregando a palavra para mim, só que houve um momento que eu comecei a me desinteressar da palavra, né? E aí Deus que falou com você, desse meu desinteresse, né? Lembra? Eu comecei a ministrar a palavra para eles
interessava mais. E aí eu fui orar, eu falei, não, tem coisa errada, porque ele não se interessa mais, né? E aí eu fui orar. E aí Deus falou que eu tinha que sair do pecado, porque na verdade, como nós falamos, nós somos casados, estamos juntos há 30 anos, 26 anos de casados, mas eu não me casei no civil nem no religioso. Naquela época a tutela, né, era da minha mãe, e a minha mãe na verdade já abandonou, né, a gente quando nós éramos menores, pequenos. Eu cresci com meu pai, e aí eu precisava da minha mãe para poder casar, porque naquela época a maior idade era com 21 anos, mulher, né? E eu não achava minha mãe, então eu decidi ir embora com ele para São Paulo. E na nossa cabeça a gente estava casado, na né? nossa cabeça, importava era o casado, coração. Vamos casar. Meu pai fica procurando a minha mãe. Quando meu pai achar minha mãe, aí ela manda os papéis, assina o papel e a gente se casa. Nós né? não tínhamos aquele conhecimento da palavra, né? Sim. De que o que está ligado na terra está ligado no céu. Né? E muitas vezes é ali que o inimigo vai entrar. Tá entrando. Por isso que aconteceu todo aquele processo desde Porto Alegre. E também não tínhamos, fomos criados com a mentalidade do mundo, né? Que não tem problema sexo antes do casamento. Então, assim, vamos viver junto, não tem problema. O que vale é o amor, que é o que todo mundo fala, né? O que vale é o amor. Então, nós tínhamos esse pensamento também. Então, o casamento não nos preocupava, porque nós tínhamos essa mente do mundo que do nada a ver, né? E aí, mais pra frente, quando eu me converti, Deus falou, olha, para eu continuar operando na vida dele, a sua oração subir, você precisa sair do pecado. E eu não era casada, então eu estava em pecado, né? E aí eu fui até ele e disse que precisava casar. Eu falei, olha, nós precisamos casar, porque agora eu tenho a minha fé, né? E de acordo com a minha fé, não é correto não estar casada, eu tenho que estar casada. E aí ele falou para mim, como assim, esses anos todos? Não estamos casados? Eu falei, não, estamos casados, mas de acordo com a minha fé, é necessário casar, né? Exatamente. E aí, isso foi uma primeira vez, ele voltou a ouvir. Aí depois, de novo, não quis saber. Aí eu fui uma segunda vez. Só que aí, nessa segunda vez, Deus mandou eu pegar um pouquinho mais pesado. Olha, agora, ou você sai de pecado para operar na vida dele, ou, né, vai ficar emperrado. Nada vai acontecer. E aí, dei uma de Esther, juntei as irmãs, vamos jejuar e orar, porque eu vou diante dele. E aí fomos, né? E aí eu fui diante dele de novo falar do casamento. E aí eu me lembro que Deus me deu algo muito tremendo na hora, gente. Coisas que só Deus pode dar, porque só Deus sabe como tocar no coração dele. Só Deus sabe. A nossa função é proclamar o Evangelho. Como essa mensagem vai chegar e como ela vai tocar e que palavras vão tocar, Verdade. é só o Espírito Santo. E naquele momento, quando ele falou para mim, mas nós estamos casados, Deus me deu algo muito tremendo. Eu falei para ele assim, se uma mulher engravida de um homem, né, e esse homem não assume essa criança, não dá o nome a essa criança, não o registra, essa criança é de fato ou não filho deste homem? E ele respondeu, né, não, claro que é filho do homem. Eu é filho do homem, isso é um fato, né? A criança, embora não tenha sido registrada, é de fato filho deste homem. Agora, o que é correto esse homem fazer? Registrar essa criança, dar o nome dele, né? Ou não assumir? Não, o correto é assumir a criança, tem que assumir. Aí eu falei, exatamente, o nosso casamento é um filho não registrado. Né? E olha só como isso entrou, algo que veio direto do alto, que eu falei para ele e isso entrou no coração dele. Né? É um filho que é fato, mas não está registrado. E aí eu perguntei para ele o que é o correto fazer, não é registrar? E aí ele me fez uma pergunta. Tanto que eu até me sensibilizou que eu até perguntei para ela, mas isso de casar, quem tá falando é o pastor ou é Deus? Ou é Deus, né? Ele queria saber se era a igreja, era o pastor que estava dizendo que eu estava em pecado, ou era Deus. E aí eu falei para ele, não, é Deus. Deus está dizendo que eu estou em pecado. Então eu vou ficar com você direitinho, a nossa vida continua normal, mas eu não posso mais dormir com você, não posso mais ter relações com você. Você decide, você fica à vontade para decidir o tempo que você quiser, mas eu não posso mais ter relações com você. Pegou forte. Pegou pesado, né? Imediatamente, olha a resposta dele. Qual foi a sua resposta? Não, aí eu falei assim, se foi Deus que disse, então não vamos
viver como irmãos nesse período, Não, até casar. Você falou, pode ver os papéis. Pode ver os papéis. Pode ver os papéis para casar. Quando ele falou, pode ver os papéis para casar, eu pensei... Exatamente, foi isso aí. Nada como uma pressãozinha, né? Nada como algo assim para dar uma apertada e decide logo casar. E imediatamente ele disse... Não, eu falei, e se foi Deus que disse que é pecado, nós vamos viver então como irmãos até sair o casamento. Como irmãos, né, gente? Porque esse negócio de primo não dá, não. Nós somos primos e olha no que deu. Então tem que ser como irmão. Eu brincava, né? Não, vamos ver como primo, então. Não, primo não dá, não, porque prima lá, casou, teve até filho. Então tem que ver como irmão. Então foi como irmão que nós vivemos. Ali já era o próprio Espírito Santo trabalhando até no meu coração. Porque para eu perguntar para a Angélica, mas foi Deus que disse, eu já estava reconhecendo no cristianismo um Deus. Sim. Um Deus até que fala. E fala com a gente, né? Sem esse entendimento, né? E o nosso casamento levou 4 meses para sair. E aí, nesse processo aí, né? Como é que foi? Como é que continuou caminhando aí o processo da palavra e sendo... Não, é aí que acontece. Você continuou pregando a palavra, eu voltei a despertar o interesse. Sim, o Espírito Santo continuou ministrando agora, porque como já havia vencido aquela barreira do casamento... Do pecado, né? Exatamente. Do pecado, eu comecei a ouvir, ficar mais sensível também à palavra e tudo. Você convidando para ir nos cultos na casa do irmão Daldo, da irmã Cíntia, né? Até que eu aceitei um desses convites. Não, foi no... Não, antes disso, você me pediu para te levar lá no centro budista. Eu fui no centro budista te levar, lembra? Não, é verdade. O que acontece? Quando eu vim para o Rio, eu comecei a frequentar o templo budista em Copacabana. E aí, passado um tempo, a Lama Sherb, que ficava em Três Coroas, ela viria para o templo em Copacabana para ministrar ensinamento para recém-convertidos budistas, né? E quando eu fiquei sabendo que ela estava vindo para esse retiro, falei, Angélica, eu vou sábado para o Rio e vou ficar lá o dia todo. Você me deixa lá na porta do templo logo no início, era mais 8 horas da manhã, vem me buscar às 6 horas. E assim aconteceu, nós fomos, você me deixou lá no templo, quando foi umas 5 e meia, para quase 6 horas, um pouquinho antes, né? Você chegou lá no templo budista. E aí foi muito tremendo, gente, porque eu cheguei lá e eu ia guardar ele lá embaixo. E Deus falou, sobe. Eu falei, não vou subir, vou fazer o que lá? Gente, recém-convertida tudo é capeta, né? Tudo é demônio, tudo é treva. E aí eu falei, não, vou subir lá, cheio de demônio, lá aquele Buda, lá tudo endemoniado. E Deus falou pra mim, não, sobe, é pra subir. E Deus falou pela 3ª vez. E aí eu não compreendi. É melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer antes que o cajado desça. E aí eu subi. Eu estava com o André, até então naquela época pequeno, né? Tinha uns 5 para 6 anos. E eu subi. 5 para 6 anos não, já tinha 6 anos, 6 anos de idade. E eu subi. Mas subi e fiquei em fervente oração. Sentei quietinha lá, tirei o sapatinho, sentei e fiquei lá em fervente oração. Senhor, toma esse povo, tem misericórdia, esse povo aqui no engano, abre as mentes, abre o coração, desperta, isso tudo quietinha, né? Orando em secreto ali com o Senhor. Exatamente, até que na conclusão da Lama Sherb, ali para aqueles novos budistas, ela falou assim, olha, vai ter momentos em que vocês vão estar participando de um retiro como esse aqui, em que você vai ficar o dia todo fora de casa, e que muitas vezes a família ela não vai entender você passar o dia todo, você vai ficar o dia todo lá no centro budista e tudo. Então, quando for assim, principalmente que vocês estão começando agora, né? Você diz que está indo para casa de um amigo, que está indo passear no shopping, né? Precisa dizer que vai ficar o tempo todo no centro budista. Aí aquilo me chamou a atenção, porque se o centro budista, né, o budismo, é um local de luz, eu quero mais que a minha família saiba que eu estou o dia todo ali buscando uma coisa que é luz, né? E eu não preciso mentir. Então, todo o tempo que eu passei no budismo, todos os discursos, né, as ministrações foram sempre coerentes. E foi a primeira vez que eu vi uma mentira sair da boca da Lama Sherb, né? Então, aquilo assim, eu fiquei muito assim impactado com aquilo que ela falou e saí de lá assim,
E por que ela teve que mentir em relação a isso? Né? E quando ela falou isso, quando eu ouvi ela falando, né, para eles mentirem, nossa, na hora, aquele negócio recém-convertida, né, Tiago? Ó, meu Deus do céu, quietinho ali, ó, capeta, olha só, o pai da mentira é Satanás, esse povo não tá vendo, esse povo não tá vendo, ela pediu para mentir, ninguém tá vendo isso. Aquela coisa fervorosa, né, do primeiro amor, aquela coisa fervorosa do recém-convertido. Né? Exatamente. E é interessante essa obediência da Angélica ter subido, por quê? O que a palavra diz lá em Mateus, no capítulo 5? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Então, espiritualmente falando, quando a Angélica subiu naquele ambiente de trevas, ela, como luz, isso no mundo espiritual, ela começou a iluminar aquele ambiente. Mas, para aqueles que estão cegos, né, percebe alguma coisa. Então, eu não vi... Aquela luz de 100 volts que o pastor Naim falou, exatamente. Chegou no ambiente, entendeu? Aí dissipou a luzinha de 60, foi glória a Deus, né? Porque a luzona, o holofote, que é a palavra do Senhor, né, um servo do Senhor, dissipou as trevas ali, né? Exatamente. Então você enxergou alguma coisa, porque a luz chega, né? Você está naquele estado de trevas, quando você percebe a luz, até incomoda um pouco, mas você percebe alguma coisa. Então ali foi como se fosse jogando uma luz em cima daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. O que eu vi foi uma pequena sombra do que estava realmente por trás, oculto, né? Então, daí a importância, pessoal, da gente obedecer ao Senhor. Muitas vezes a gente não tem entendimento, né? Obedece ao Senhor e deixa que o resto Ele que vai fazer. Sim. Amém? E ali o Espírito Santo começou a trabalhar. E eu não queria subir por causa dessa ignorância, né? Muitas vezes é recém-convertido, tudo para ele é demônio, tudo para ele é capeta, eu não vou subir naquele ambiente. Não tem ainda muita sabedoria e muita maturidade para lidar com as coisas espirituais. Então, eu ainda estava nesse processo, né? De amadurecimento, de conhecimento das coisas espirituais. Então, resisti. Hoje já é diferente. Hoje eu já tenho, né, mais amadurecimento, mais entendimento das coisas e você já não fica tão resistente, porque você tem mais entendimento. Você vai ganhando entendimento e experiência com o Senhor e vendo como é que as coisas espirituais funcionam. Exatamente. Né? E aí, você seguiu pregando a palavra para mim, em casa, em Maricá, até que um dia, aí sim, né? Você convidou novamente para um culto, onde estaria lá novamente. Só um minutinho. A luz chegou. Lembra? Aí aquela questão do pastor Naim, quando ele disse que... Eu me lembro que você falou, quando o pastor Naim disse que Buda 100 e 60. Era uma luz de 60 ou 40 e Jesus era uma luz de 100. E aí agora me veio isso na cabeça, que a luz de 100 chegou ali, né? E eu me lembro que você ficou com essa pontinha de dúvida depois que você se converteu com relação a isso que o pastor Naim falou. Isso, a gente... Né? O que acontece? Abrindo um parênteses aqui com relação a isso. Eu quero abrir um parênteses, por quê? Porque é muito tremendo isso que o pastor Naim falou para ele, e a gente tem que entender por que o pastor falou isso desta forma. Porque depois de convertido, eu voltei nesse acontecimento e eu fiquei questionando, por que o pastor Naim, na minha cabeça, né? Eu falei, por que o pastor Naim teve que mentir, dizer que o Buda, né, tinha luz, quando eu já sei que é só trevas, né? Então eu fiquei ali, puxa, mas eu não tinha coragem de ir lá e falar isso com ele. Pô, pastor, por que você mentiu? Podia ter falado que era treva, nós somos amigos, nós temos essa liberdade, sim, tudo. Mas enfim, eu sempre me questionando, de vez em quando vinha esse questionamento na minha cabeça. Até que num culto do pastor Naim, né, ele comentou, né, que muitas vezes o inimigo ele vai ser luz para o outro mesmo, entendeu? Sim. E aí é aquele versículo que eu tinha comentado aqui anteriormente, que 2 Coríntios 11:14, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Então, para quem está lá naquele ambiente de trevas, realmente ele está vendo uma luz, que era o que eu via no budismo, entendeu? Então, quando ele falou daquele comparativo da lâmpada de 100 com a de 60, realmente, na minha visão, né, aquilo seria realmente uma luz, né? Sim. Aí depois até fui conversar com o pastor Naim, puxa, pastor Naim, depois dessa pregação, né, desse culto, pô, pastor Naim, o pastor pregou isso aí, me deu um entendimento,
de uma dúvida que eu vinha há muito tempo, mas que eu estava com receio de comentar com ele. Até pedi perdão para ele, não, que isso, tranquilo. Mas foi tremendo. É porque muitas vezes a gente não entende o que o outro está falando, né? Então a gente olha aquilo, nossa, é um absurdo dizer que Satanás é luz, mas está dentro do contexto da Bíblia, né? Porque ele se transfigura em anjo de luz. Sim. Então, como o pastor estava pregando para o Júlio, e o Júlio cria no budismo e ele cria em Buda, e Buda para ele era a luz, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, o que o pastor quis mostrar para ele? Ó, essa luz aí que você está vendo, essa luz, né, Buda, é uma luz fraquinha. Você não quer uma luz melhor, maior? Uma luz maior, uma luz melhor, que é, né, Jesus. Então, muitas vezes a gente vai proclamar a palavra para o outro dentro do contexto que ele está vivendo ali. Exatamente. Aquela palavra para que ele entenda, né, o que você está falando. Se o pastor chega ali e fala, olha, Buda é treva, isso aí não é nada Jesus, ele ia rejeitar a palavra. Fecha o coração, fecha o coração. Né? Porque para ele, Buda é luz. Então o pastor pegou esse gancho, pegou o entendimento dele, né, e levou Jesus até ele, de forma que ele compreendesse quem era Cristo, diante daquilo que ele estava vivendo. Foi uma abordagem muito boa. Uma abordagem direcionada, uma abordagem para ele, para o contexto dele, entende? E muitas vezes isso vai acontecer. Então não critique uma pessoa, às vezes, que está pregando, e você olha e fala assim, nossa, um absurdo ela falar isso para aquela pessoa. Você não sabe a abordagem, a estratégia que Deus está dando para ela, para a vivência, para aquilo que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Então são estratégias que o Senhor dá dentro da palavra, porque não era mentira, né? Júlio falou assim, pô, pastor mentiu? Não, pastor não mentiu, porque estava dentro da palavra diz que ele se transfigura em anjo de luz, né? Então, é uma vivência que o outro tá. Então, antes da gente apontar um dedo, antes da gente criticar, é importante entender e confiar que são estratégias que Deus dá para cada um, para cada situação. Amém? Amém? Vamos lá. E aí, eu continuo. Bom, e aí, um certo dia você convidou novamente para ir na casa do Dalton e da irmã Cíntia. A mesma equipe, Semeando Vidas, ia vir de novo, né? Eles vieram. E aí, dessa vez, eu convidei o Júlio de novo e ele foi. E aí eu fui lá novamente, mas já com um coração bem mais quebrantado, né? O Espírito Santo trabalhando. E aí foi tremendo, porque novamente o Espírito Santo ele se manifestou, né? Deus estava ali presente. Foi um culto muito abençoado. E num certo momento do louvor, que foi o hino 456 da harpa cristã, a fonte transbordante, a equipe Semana do Vida começou a ministrar aquele louvor. E ali, do nada, eu comecei a chorar, mas era chorar copiosamente mesmo, né? Igual a um bebê, igual uma criança, chorando, e ao mesmo tempo sentindo assim uma paz assim que eu nunca tinha sentido. Que excede todo o entendimento. Exatamente. Foi tão tremendo que assim, uma das maiores emoções que eu tive, olha bem, uma foi quando eu fui para Porto Alegre, eu fiquei 3 meses lá sozinho, não sei se você lembra disso. Foi. E vocês ainda estavam em Goiânia, que era o processo, o André estava na escola e tudo. E aí uma das emoções grandes que eu tive na vida foi quando, depois desse tempo, eu no aeroporto esperando vocês, o André me viu pequenininho. Quando ele me viu, ele veio correndo, mas correndo com toda a velocidade que ele podia. Ele correu, eu já até comecei a chorar. E ele, quando chegou perto de mim, ele já pulou. Aí abracei ele, aquilo foi uma emoção muito grande. Agora, uma outra emoção grande, dentro do budismo. Ouvindo um louvor budista, ali eu também senti uma emoção muito forte. Mas nada se comparou a esse dia da conversão, né? Porque realmente foi assim, um momento de maior emoção que eu tive na vida foi ali. Porque foi a entrada do Espírito Santo e a saída de todo aquele ambiente de trevas que existia em mim, entendeu? Exatamente. E aí ali eu senti essa presença de Deus, essa paz, e fui convertido, glória a Deus. E uma coisa assim, que bem forte, né, nessa conversão, é que desde os 14 anos eu já tinha um vício em pornografia, em material pornográfico, em livro, revistas, esse tipo de coisa, que me acompanhou esse tempo todo, né? Por várias... A Morena fez ele largar, gente. Casado, vício. Não sabia.
Pois é, mas era vício, né? Tanto que eu sabia que era errado, porque eu estava compactuando com aquele ciclo, né? Sim, Porque para eu estar consumindo aquele material, alguém tinha que estar produzindo. E aqueles que estavam produzindo, eu sabia que era uma coisa errada, né? Mas não conseguia livrar daquilo. Tanto que às vezes eu me lembro, passava assim 2, 3 meses sem consumir esse material, daqui a pouco estava lá de novo, entendeu? Isso desde os 14, 18, 20, até chegar aos 37 anos, que foi a época Entrando até com vergonha da minha conversão. Exatamente, a gente entrava na banca de jornal, olhava assim, não, a mulher não entra. Aí era homem, ainda entrava com vergonha, aqui, não sei o quê. Então, assim, uma coisa que você vê que você está preso, está amarrado, uma coisa demoníaca mesmo, entendeu? E naquele instante que eu comecei a chorar e senti essa paz, a presença de Deus, do Espírito Santo, eu comecei a sentir assim, sair um peso das minhas costas e eu simplesmente soube, não ouvi voz nenhuma, nada, mas soube que eu estava liberto daquele vício. E de fato, daquele instante, não é nem daquele dia, nem daquela hora, daquele instante que eu comecei a chorar, eu sabia que eu estava liberto, para a honra e glória do Senhor, glória a Deus. A palavra diz que depois que o véu se rasgou, nós somos templos do Espírito Santo. Então, naquele momento ali, ele passou a ser templo. No momento em que o Espírito Santo entrou, né? Na verdade, o mal já tinha saído, né? Porque o Espírito Santo, para entrar, tem que estar vazio de todo mal. E no momento em que ele começou a chorar copiosamente, aquilo ali já era tudo saindo, já era todo o mal saindo. Deus limpando. Deus limpando, e aí o Espírito Santo entrou, né? Então, glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. E, bom, já convertido, um tempo depois, estávamos também novamente no outro culto, para variar na casa do irmão Dalton e da irmã Cíntia. São pessoas realmente abençoadas, incríveis. Abrem realmente a casa, né, para que Deus opere, trabalhe. Sim. E ali estava já convertido, um culto, né? E também no meio do culto se levantou, aliás, depois do culto até, mais ou menos assim, no finalzinho do culto, não me lembro muito bem, se levantou o irmão Luiz, não sei se ele vai lembrar. Sim, e irmão falou, Luiz, irmã Lília, beijo. Beijo forte para vocês. Fazem um trabalho tremendo, né? Eles fazem um trabalho em irmão Luiz vai centros, em presídio, né? De recuperação, em presídio. É um povo também que depois eu vou ver se eu marco. Muito abençoado também. Um testemunho, uma entrevista, uma live, alguma coisa aí para trazer para vocês. Aí o irmão Luiz, ele se levanta e fala para a Angélica, se dizia na Angélica, olha, Deus manda te dizer, não sei porquê, mas Deus manda te dizer que você está justificada pelo sangue do Cordeiro. Eu ouvindo aquilo, nem entendia, não tinha nem muito bem o entendimento do que era justificado, eu sabia que mais ou menos o entendimento, mas eu falei, eu tenho certeza que quando ele terminar, ele vai apontar para mim, você também, Júlio, você também foi justificado pelo sangue do Cordeiro, mas isso não aconteceu. Uhum. E aí eu fiquei, puxa, caramba, a minha conversão foi tão forte, tão intensa, né? Tão tremenda que eu dava quase certo que ele ia falar que ele ia dar um recado de Deus para mim também, mas isso não aconteceu. Tá bom, terminado o culto, né? Isso eu acho que num domingo. Na segunda-feira já estava até no Rio, né? Eu ficava de segunda a sexta no Rio e depois eu vinha para Maricá. E chegava da empresa, eu tomava banho, lanchava e já ia para a Bíblia, né? Meditar na palavra, orar. Acabou mala, acabou chuva, louvar, acabou tudo de bugia, acabou tudo. Glória. Aí peguei todo aquele material e joguei fora. Só ficou a Bíblia, glória a Deus. E aí comecei a orar, a perguntar para Deus, e eu, Senhor, eu já fui justificado pelo sangue do Cordeiro? Essa era foi meu grande questionamento depois daquele culto. E eu fui justificado? Eu queria saber de Deus se eu tinha sido justificado ou não, com tudo aquele testemunho lá de conversão. E passou segunda, terça, eu perguntando, orando, lendo a Bíblia, louvando, e sempre perguntando para o Senhor, e eu fui justificado. Até que mais ou menos uns 7 dias, 10 dias depois, não me lembro muito bem, eu estava lendo uma palavra, eu queria até trazer essa palavra para os irmãos, que se encontra em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 28, que diz assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja,
homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E no 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, quando eu terminei de ler esse trecho aqui, principalmente o verso 32, eu comecei a chorar também, assim, meio copiosamente também, porque agora, mas só que agora o choro era de alegria, porque naquela época em que eu não era convertido e estava preso a esse vício, era justamente esse sentimento que eu tinha, né? De que eu estava consentindo com as pessoas que estavam praticando aquele ato, né? Eu, como consumidor daquele material, daquele produto, eu consentindo com aquilo. E aí, quando eu li esse versículo aqui, eu comecei a chorar, porque Deus havia me libertado daquele vício, né? Eu já não estava mais dentro dessa palavra aqui. E aí comecei a chorar, e aí comecei a ouvir uma voz, uma melodia, né? Que era mais ou menos assim: louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque Ele me salvou. O seu sangue derramou, por amor justificou um tão pobre pecador. Eu vi essas palavras, essa melodia, esse cântico. Eu vi esse cântico, eu vi ali uma resposta de Deus, aquilo que eu tinha perguntado a Ele, né, no início das minhas orações, se eu havia sido justificado ou não. E Ele me respondeu em forma de cântico, né? E aí ali eu comecei a chorar mais ainda e agradecendo ao Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter me dado essa resposta. Louvado seja o teu nome, glória a Deus. Agora eu tenho certeza de que eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém. E aí ali estava chorando. Daqui a pouco eu ouvi mais um cântico, né? Aflições e lutas eu vou encontrar, mas Jesus em minha vida estará. Suas mãos a segurar, a palavra a escutar, e a vitória eu vou chegar. E aí eu entendi, né, que Deus estava me dando um louvor. Aí eu corri, peguei um papel, um lápis, e comecei a anotar, tentar lembrar o que foi que a primeira veio à mente, né? Louvado seja o nome do Senhor. E fui anotando. E depois dessa estrofe veio outra estrofe, uma outra estrofe. E ali em 5 minutos, 10 minutos, eu escrevi um louvor inteiro, completo, que foi o primeiro louvor, né? E que deu origem, né, a esse CD aqui, ao CD Santo, amém, né? Ao CD Santo. Eu vou botar aí na tela para vocês verem, né? Porque aqui o reflexo, eu vou botar na tela para vocês verem. Esse CD, na verdade, ele é muito tremendo porque é todo de autoria, né? Ele deu Exatamente. esse louvor. Então, o que acontece? Quando ele me deu esse louvor, também, na hora que terminei de escrever, me veio o quê? A irmã Zeni, que tinha profetizado naquele dia, naquele primeiro dia, de que eu seria ministro de louvor. E ali eu vi a palavra de Deus se cumprindo, né? Tanto na profecia do profeta Eduardo, né? Pastor Eduardo, e depois da irmã Zeni. E esse foi o primeiro louvor. E assim os outros louvores vieram, sempre com eu meditando na palavra, como uma resposta de oração, e sempre em forma de melodia, o cântico completo, e ali eu ia anotando, e deu origem a esse CD, que são 10 louvores, né? Sendo que o terceiro louvor é da harpa cristã, fonte transbordante, onde eu convidei para louvar comigo a equipe Semeando Vida, né? Nada mais justo eles estarem louvando comigo, porque foram eles que ministraram esse louvor. E Senhor de Amor é a Luísa Leite, né? Lembra? Cíntia, Dalto, né? A casa onde eu me converti, é a Luísa Leite que canta, né? Faz um dueto com ele no 8º louvor. Como uma forma de honrar, né, a essa família que abre as portas para que a palavra seja pregada. Sim. E quem fez aí a dedicatória, tudo, né? Foi o pastor Naim, que foi uma outra pessoa que fez parte dessa conquista, né? Está aqui a foto da irmã Zeni, depois vai aparecer aí no vídeo,
né, da equipe Semeando Vida, e vai aparecer aqui a minha amada esposa Angélica, que também, né, Amém. foi a que mais Deus usou para que eu fosse alcançado pelo Senhor. Amém. Amém? Depois eu vou deixar aqui no link embaixo na descrição um link para vocês estarem tendo acesso às canções, né? E estarem tendo acesso lá ao canal que ele... Eu estou começando a desenvolver o canal também. E ali no meu canal eu vou estar, para cada louvor desse aqui, eu vou estar fazendo um pequeno testemunho, né? Como esse desse primeiro louvor, que se chama Louvado Seja o Senhor. Então, para cada hino desse que está aqui, houve um testemunho, né? De como ele nasceu. Veio, né? Então, a minha ideia nesse canal tá para cada louvor trazendo esse testemunho. E aí eu vou deixar o link aqui embaixo. Na verdade, assim, esse CD ele foi gravado em 2013, já tem bastante tempo, né? E de lá para cá, Deus continua dando canções para ele, embora não tenha gravado outros CDs, por enquanto. Por quê? Durante todo esse processo de 2013 para cá, até durante a nossa conversão, Deus já tem esse chamado. Deus já fala para eu montar o canal, e para eu pregar, e para eu ministrar a palavra no YouTube. Olha, Deus já fala isso. Antes de 2013, Deus já falava isso comigo. E eu tinha muita resistência, sabe? E o Júlio também era complicado gravar outro CD, se dedicar, por causa da obra da igreja. Então nós sempre fomos muito intensos na obra do Senhor. Então não sobrava muito tempo para a gente estar assim, se dedicando aos nossos ministérios, né? No caso ele de louvor, eu de palavra, e fazer aquilo que Deus tem cobrado, sabe? Só que de uns tempos para cá Deus tem cobrado muito forte e de forma séria que nós venhamos a fazer o que estamos fazendo agora, né? Eu no canal para a palavra, ele levar adiante o ministério de louvor. Então, assim, de 2013 para cá, ele gravou esse CD e ainda tem uma pasta cheia, né? Cheia de louvores ainda que Deus daqui a pouco vai estar aí também. Então, é glória do Senhor. A gente tem outras músicas aí novas, né? Sendo gravadas. Amém. Para honra e glória do Senhor. E aí a gente vai divulgando aqui. Amém. Então essa é a história do meu testemunho, né? Queria agradecer aí o convite para estar participando dessa bênção, né? Que é a ministração que você tem feito aí na internet. E queria deixar uma palavra aqui para os nossos irmãos que se encontram em Mateus, no capítulo 5 e verso 16. Porque o que eu acho tremendo nesse testemunho, né? É a obediência, né? Amém. A obediência de ter subido naquele dia lá no templo, a obediência de ter de ficar sem o relacionamento, né? Sim. Então envolveu muita obediência. E essa questão de ficar sem relacionamento, né? Nós ficamos 4 meses. Nosso casamento levou 4 meses para sair. Nós vivendo. Isso. Isso é interessante nós também. Nós dois vivendo como irmãos. Ele se converteu em 2 meses, né? 2 meses depois. 2 meses ele já estava convertido, e aí continuamos, né? Esperando o casamento sair. E nesse meio tempo ele foi numa igreja. Né? Eu fui numa igreja, porque aí eu comecei a frequentar a igreja do pastor Naim. Sim. E o pastor Naim, ele era muito chamado para pregar em outras igrejas. Então ele foi um dia numa igreja, ali no Meier, eu fui com ele, gostei. E aí, nos dias que não era um culto na igreja do pastor Naim, às vezes eu ia lá nessa igreja. E aí um dia eu fui lá, no final do culto, um presbítero era muito usado assim pelo Senhor, e ele mandava, falava assim, você levanta, a pessoa levantava e ele entregava. Para cá, entregava. Aí, daqui a pouco ele apontou para mim, Deus manda dizer que vê o seu jejum, e ele lá na frente vai te exaltar. Então, você vê como essa questão da obediência ela foi importante. Foram 4 meses, né, como você falou, para que o casamento se concretizasse. E em 2 meses, eu já estava convertido. E é muito tremenda essa questão de eu estou contemplando, Deus está contemplando o seu jejum, por uma questão tremenda, gente. Ninguém sabia que nós íamos casar, tá? O nosso casamento ele foi em secreto. Deus falou que ninguém podia saber que nós iríamos nos casar. Que foi outra obediência. Né? Então, as pessoas só souberam que eu estava casada no civil depois que nós casamos. Isso foi um total segredo.
Então, quando esse homem falou, Deus está vendo o seu jejum, isso é muito tremendo, porque ninguém sabia, né? E outra vez também que nós fomos numa igreja, no Rio também, com o pastor Naim, uma irmã também apontando você apontou para nós dois e disse, eu estou vendo um laço de ouro. Deus, eu estou vendo vocês envolvidos num laço de ouro. E Deus me mostra que isso é um concerto, um novo concerto. E que essa aliança, desse jeito, gente, que essa aliança ninguém tem poder para destruir. Ninguém, né? Que ele está envolvendo vocês com essa aliança, com esse laço de ouro. Eu vejo um laço de ouro e uma aliança, e essa aliança ninguém tem poder. Então ninguém sabia que nós íamos nos casar, só nós. Né? E Deus. Só nós e Deus. E isso até deixou a gente triste, né? Isso. Porque nós queríamos, bom, já que o casamento nós queríamos casar numa igreja, né? Essa parte espiritual. Eu fui abandonada pela mãe, né? Então eu fui criada pelo meu pai. O homem não liga muito para essas coisas. Então eu não tive 15 anos, eu não tive noivado, eu não tive casamento, eu não tive nada. Pelo menos vamos fazer uma festa no casamento na igreja, né? Quando Deus falou tem que casar, eu falei, meu Deus, vou me casar, vou fazer uma festa, vou nem casar na igreja, que não sei o quê. E aí Deus falou que era em secreto, acabou comigo, né? E aí eu falei, Senhor, né, eu vou casar no civil, não vou ter nenhum pastor abençoando meu casamento, que é em secreto. E aí no dia que nós fomos casar, a gente conversando lá com o juiz de paz, na hora do casamento, né? O juiz de paz, vocês são cristãos, são evangélicos? Nós somos. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Aí pronto, eu falei pra ele, né, da minha situação. Ele, não, então eu vou fazer o civil e religioso aqui agora. E aí ele fez o civil. Com as bênçãos de um pastor, glória a Deus. Ali naquele momento, né? Então Deus prepara tudo se obedeceres. Exatamente. Né? Se obedeceres. Então é tremenda essa questão da obediência. Amém. E eu queria assim fechar com os irmãos em Mateus capítulo 5, versículo 16, né? Deixar uma palavra para você que está nos assistindo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, às vezes, basta, a palavra diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Amém. Né? Então, basta você estar no local, né? Obedecer, e muitas vezes, mas eu não sei pregar, mas eu não louvo. Basta você estar lá, porque você é luz. Verdade. Né? Basta ver como essa questão lá no templo em Copacabana, né? Que foi, você só chegou lá e orou, em secreto. E quantas coisas aconteceram. Para mim ali foi o início da obra de Deus na minha vida. E isso é a prova de que a gente não faz nada. A nossa função é apenas proclamar. Quem convence, né? Quem converte, quem convence o homem da justiça, do juízo, é Deus. É Deus. Cabe a nós tão somente obedecer, cabe a nós tão somente proclamar o Evangelho. Então eu obedeci, eu subi, eu fiquei quieta ali, eu não fiz nada, eu fiquei ali quietinho orando, em silêncio. Qual foi a minha ação ali? Nada, só obedecer e subir. Quem fez todo o resto foi o Espírito Santo. Amém. Né? Então isso é para ele mostrar o quanto nós temos que entender que não somos nós que salvamos ninguém, não somos nós que convencemos ninguém, convertemos ninguém. A nossa função está lá em Mateus, ir de proclamar o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o Senhor é que vai fazer. Amém? Foi isso que aconteceu. Lê de novo, Júlia, Mateus 5,16. 5,16. Então que essa palavra fique gravada aí no coração de vocês, né? Finalizando essa mensagem em Mateus 5,16. Amém. Amém. Lê de novo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? E eu glorifico a Deus agora pela sua presença aqui, por esse testemunho Amém. maravilhoso, pela oportunidade de estar levando até vocês esse testemunho do poder de Deus. Obrigada, meu amor, meu marido, paz do Senhor. Meu companheiro, Deus abençoe. Meu tudo, a paz do Senhor. Amém. Né? A paz. Muito obrigada.
Mais uma vez aqui irradiando saúde de dentro para fora, com uma palavra vindo direto do coração de Deus para os nossos corações. A gente volta no próximo vídeo com mais palavra, com mais testemunho, enfim, para alegrar os nossos corações em Cristo Jesus. E que Ele possa, com que essa palavra chegue aos corações, frutifique. Amém. E aí eu peço a você nessa hora, dá o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeos aqui novos no canal. E compartilhe. A palavra do Senhor é para ser compartilhada. Dá de graça o que recebeste de graça. A gente compartilha Amém. tanta coisa que não edifica em nada a vida de ninguém. E a palavra de Deus, ela é tremendamente edificadora. Então vocês viram aqui a palavra de Deus em ação, quanto ela é poderosa. Então, se chegou até você esse vídeo, não segura, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Eu agradeço e o Senhor também está contando com você para a proclamação do Evangelho. Amém. Eu fico por aqui. Muito Paz do obrigada. Senhor. A paz do Senhor. Até o próximo Deus vídeo. abençoe.